Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Tomar um pouquinho do tempo de vocês aí nessa manhã de quinta-feira. Eu queria apresentar aqui algumas informações importantes sobre o monitoramento de processos industriais em alta temperatura. A gente sabe que nas suas indústrias, né, nas suas empresas aí, a gente tem diversos tipos de processos em alta temperatura, onde muitas vezes o operador ele não sabe o que está acontecendo dentro desse processo, não sabe como está a combustão, não sabe como está o produto final. Então, quando se quer visualizar o que acontece lá dentro, muitas vezes o operador tem que se expor a uma condição agressiva, perigosa, para poder entender o que está acontecendo dentro do processo. Então, nosso objetivo aqui com esse webinar é mostrar aí alguns pontos alguns cases de sucesso e alguns pontos de melhoria de processo a partir do monitoramento com uma câmera resistente a alta temperatura, claro, né? E onde o operador vai poder visualizar o que acontece dentro do processo a partir da sala de controle, tá bem? Eu vou deixar aqui em aberto o chat com as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, enviem as perguntas aí no chat. Se eu não conseguir responder no momento, eu respondo em seguida. E à medida que a gente for desenvolvendo essa apresentação, eu vou tentar não tomar muito tempo, fazer uma apresentação bem dinâmica. Vocês também podem comentar algum processo da indústria de vocês, como poderiam melhorar a qualidade do processo a partir do monitoramento. Vamos fazer um bate-papo aí, vamos passar algumas informações que vocês puderem agregar para a gente e para os outros colaboradores aí, os outros participantes, seria bem interessante, tá bem? Então, vamos lá, vamos iniciar o processo, vamos iniciar esse webinar aqui. Inicialmente, eu me apresento como Leonardo Camilo, tá? Sou engenheiro eletricista, trabalho mais de 17 anos com esses sistemas de monitoramento em processos industriais em alta temperatura. Então, já tenho uma certa experiência em diversas áreas, diversos ramos, faixas das indústrias no Brasil. Então, a minha ideia é tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho dos meus cases de sucesso aqui no Brasil e também na América do Sul, para vocês verificarem quanto um sistema de monitoramento pode ser útil para vocês e melhorar o processo e vocês entenderem também um pouquinho sobre os nossos equipamentos, tá bem? Então, os objetivos dessa apresentação aqui é mostrar as soluções da Mirion para o monitoramento de processos reais processos de combustão, tá? Processos industriais em alta temperatura, através de câmeras resistentes a alta temperatura, que vão fornecer imagens em tempo real, de alta qualidade e com a possibilidade de medição de temperatura também. Tá? Então, isso vai permitir a visualização com nitidez do processo, trazendo segurança aos operadores, maior confiabilidade e controle sobre a queima e garantindo a qualidade do produto final. Então, alguns pontos que a gente vai abordar nesse webinar aqui seria a apresentação da Mirion e da SMI. Tá? A Mirion é a fabricante dos equipamentos que a gente representa no Brasil e a SMI é a nossa empresa, é o apoio todo no Brasil. Algumas aplicações e cases de sucesso, as características básicas do sistema Mirion, exemplos de instalações e projetos, uma parte muito importante que é o retorno sobre investimento e a estrutura técnica e endereço no Brasil. Então, vamos lá. A Mirion é a fabricante das câmeras, tá? Então, ela é uma empresa americana com sede nos Estados Unidos e na Inglaterra e que, alguns anos atrás, comprou a Quadtec. A Quadtec era a fabricante inicial das câmeras, que tem experiência muito grande nesse ramo e já fabrica câmeras, já opera nesse mercado desde 1984. Então, a Mirion hoje é um grupo muito grande, trabalha muito com a área de radiologia, de usinas nucleares, até de atuações no espaço, junto à NASA. Então, ela adquiriu a Quadtec e hoje ela fabrica e fornece essas câmeras, sistemas de monitoramento
para o mundo inteiro. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da robustez da Miriam, então, hoje ela tem nove laboratórios em países diferentes, são 9 países diferentes com laboratórios, e sendo 28 cidades, ou seja, 28 pontos de assistência técnica, de apoio em todo o mundo. Então, no Brasil, nós temos aqui, hoje nós somos os representantes e damos todo esse apoio técnico no Brasil. Tá? E os equipamentos da Miriam são garantidos, pois a Miriam é certificada ISO 9001. Então, isso garante o controle de qualidade dos equipamentos fabricados e fornecidos ao cliente. Tá? Então, a gente está falando de um equipamento que é mundialmente utilizado, a fabricante ela passa por auditorias, controle de qualidade muito grande, então é um equipamento que você pode ter certeza que será sucesso no seu processo. E além de a gente ter um equipamento fabricado por uma grande empresa certificada e com garantia de qualidade, nós temos aqui no Brasil a SMI Serviços, que é uma empresa nacional que já trabalha, foi fundada em 1995 e desde 2003 ela é representante da Miriam ProtiTech aqui no Brasil. Tá? Então, hoje, a SMI mantém uma estrutura técnica e operacional totalmente eficiente, onde a gente busca apoiar o cliente em todo o processo da solução do monitoramento da sua combustão. Tá? Então, a gente vai desde a parte de elaboração de projeto, especificação do equipamento, entendimento de qual que é a demanda do cliente e propor a solução completa. A gente faz a supervisão de montagem, startup, operação assistida, treinamento. A gente dá a garantia da fábrica aqui no Brasil. E uma coisa muito importante grande diferencial do nosso ramo é a assistência técnica completa, ou seja, a gente tem peças, serviços e equipamentos para manutenção completa no Brasil. Então, todo o apoio que precisar, você pode contar conosco aqui. Então, apenas para referência aí, hoje nós temos mais de 300 sistemas instalados no Brasil, e assim, nos mais diversos ramos industriais, como vocês podem ver aqui. Desde o ramo de cimento, ramo de bioenergia, então, dentre alguns clientes da ramo de cimento, Votorantim, Cimento Nacional, Nassau, Brenan, Intercement, Itambé, Apodi, Elizabeth, Supremo, da área de bioenergia, como Zilor, Cargill, Delta, Raizen, papel e celulose, as maiores papéis e celulose do Brasil, praticamente em todas, Suzano, Bracel, Cenibra, Klabin, Westrock, Paper, CMPC, Eldorado e Veracel, metalurgia, CBMM, Nico Tocantins, Usiminas, Gerdau. Nós já temos também na mineração, na Vale, MRN, Barro Alto, Vanad, Maracás, no ramo petroquímico, Petrobras, Vasco e BASF, e clientes diversos, como fábricas de fertilizantes, fabricantes de caldeira. Então, a gente está bastante, nosso ramo, segmento está mais consolidado no Brasil, nossos equipamentos estão consolidados no Brasil. Nós temos equipamentos aí que operam há mais de 25 anos no Brasil. Também nós estamos falando de equipamentos super robustos, com mais de 25 anos de operação, também, e com clientes satisfeitos aí em todo o Brasil e no mundo também. Tá? Então, qual que é um dos grandes benefícios do equipamento? A gente sabe que o processo industrial de alta temperatura é um processo perigoso. E o operador à distância ele não consegue, muitas vezes, entender o que está acontecendo dentro desse processo. Você tem um ambiente fechado, totalmente isolado do operador, e quando você necessita saber o que está acontecendo lá dentro, você expõe o seu técnico, o seu operador, a uma condição agressiva, a um risco operacional. Então, um dos grandes benefícios do nosso sistema é que você garante uma imagem 100% online, ou seja, você tem uma imagem ao vivo, à distância, na mesa do operador, onde o operador vai poder monitorar todo o processo industrial e acompanhar a distância e a segurança. Tá bem? Então, você garante
esse monitoramento, e com esse monitoramento você tem outros benefícios, como evitar uma falha precoce, evitar uma parada de manutenção não programada. Então, nós vamos detalhar esses processos aí. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os cases de sucesso nossos, tá? Então, um exemplo muito comum que a gente passa para os nossos clientes são as janelas de visita. Então, as janelas de visitas, normalmente, elas dão ao operador um ângulo de visualização muito restrito. Então, esse aqui a gente está falando de um cliente onde possui uma caldeira de força, tá bem? Então, ele gera vapor e esse vapor para tocar o processo e também para gerar energia elétrica, que é utilizado em todo o processo também. Então, nessa caldeira aqui específica, ela tinha uma janela de visita existente, que dava ao operador um campo de visão muito restrito. O que nós propomos para ele? Vamos utilizar a abertura já existente da parede e vamos instalar a câmera nessa janela, onde o operador praticamente não conseguia enxergar nada do processo. Então, na própria janela existente da caldeira, nós instalamos a câmera para poder visualizar o processo de combustão. Então, você imagina, olha o campo de visão do operador que o operador tinha, e após a instalação da câmera, olha a imagem que ficou para a sala de controle para operação. A imagem aí, a gente sabe que está fazendo esse webinar aí, vai dar algum delay, alguma perda na taxa de quadros, mas posteriormente eu vou enviar essa apresentação com os vídeos originais, onde vocês vão ver a qualidade dos vídeos. Então, aqui, ó, nesse vídeo, você vê, o operador antigamente não via nada do processo. Então, a partir desse vídeo aqui, o operador começou a enxergar realmente o que estava acontecendo com os queimadores dentro da caldeira. Nesse caso específico aqui, ó, os benefícios foram inúmeros para esse cliente nosso. Um deles foi porque, durante esse processo de instalação da câmera, eles também estavam trocando os 4 queimadores. E eles puderam observar, através da câmera, que os novos queimadores, não estavam bem regulados. Eles estavam, por exemplo, aqui, ó, esse aqui no caso, com uma chama com um formato irregular. E essa chama com formato irregular, ela toca a parede de tubos, e aonde ela está tocando a parede de tubos, você tem uma diminuição da vida útil dos tubos. Então, a partir dessa câmera, a operação começou a visualizar e também cobrar a garantia dos fabricantes dos queimadores e permitir um ajuste maior no processo. Então, quando o queimador está ajustando, está queimando corretamente, você tem o formato da chama, a cor da chama para fazer o ajuste de oxigênio e de combustível, o comprimento da chama. Então, todas essas performances, o operador não tinha antes do monitoramento com a câmera e pôde melhorar significativamente o seu processo a partir do momento que ele colocou essa câmera com monitoramento. Tá bem? Um outro benefício muito importante nessa aplicação aqui, nesse caso específico, foi que toda a caldeira aqui, ó, ela tem parede de tubos. Tá bem? E no caso desse cliente, foi possível visualizar com a câmera o rompimento de um desses tubos, ou seja, com os queimadores acesos, a luminosidade correta, houve rompimento de um dos tubos e vazamento de vapor para dentro da caldeira. Então, imediatamente, a operação pôde observar através da câmera e fazer as manutenções necessárias para voltar ao correto funcionamento da câmera. Você imagina, com a câmera, você teve o resultado imediato. Então, você conseguiu programar uma parada para poder fazer as manutenções necessárias. Imagina quanto tempo isso levaria se você não tivesse uma câmera. A perda de produção futura. Então, os benefícios são inúmeros. Uma outra aplicação muito comum das câmeras são para fornos rotativos. Isso a gente fala tanto na parte de mineração, a parte de cimenteira e a parte de cal também, que engloba o papel e celulose. Então, nessa aplicação aqui, ó, a gente tem um forno de cal, no caso aqui de cal, com o queimador com a câmera visualizando o queimador e o material. A partir da câmera, você é possível visualizar o formato da chama, a cor da chama, se a chama está pegando no refratário, se a chama não estiver
regulada, estiver direcionada para alguns das laterais do forno, você tem uma queima do refratário uma menor vida útil. Você consegue visualizar também aqui a granulometria do material. Então, você sabe que está descendo pedra, você tem inúmeros benefícios a partir dessa visualização. Então, um case aqui de sucesso que a gente teve aqui com o nosso cliente teve um dos nossos clientes, grande cliente da área de papel e celulose, que não tinha câmera no forno de cal. O que houve? O forno apagou. E houve uma falha no detector de chama desse forno. Então, a operação não identificou que o forno estava apagado. Então, ele continuou com a operação normal, mas só que acabou entrando em colapso porque o forno ficou apagado. Então, houve uma certa explosão ali no forno, ali, que teve quebra de refratário, houve uma falha no processo, que só pelo fato de não ter a câmera, ficou 2 dias parado, tá? E houve um prejuízo aí para a empresa de cerca de 3 milhões de reais. Quando o forno voltou a operar, como eles não tinham mais a segurança que o detector de chama ia pegar a chama acesa, o que eles fizeram? Eles mantiveram um operador 24 horas por dia do lado do queimador, lá no forno, na porta do forno, para confirmar que o forno estava aceso. Então, você imagina o risco que foi, ou o prejuízo que foi pelo fato do operador na sala de controle não ver que o forno tinha apagado, e o risco para o operador que tem que ficar em campo acompanhar que o forno está aceso. Tá? Então, nesse cliente aqui, após essa falha, eles viram a importância de uma câmera para monitoramento do processo. Então, nós só instalamos uma câmera, e a partir do momento que instalou-se a câmera, o operador tinha essa imagem aí na sala de controle, então ele pôde garantir que o forno estava aceso e dava segurança para a operação. Você não tinha mais necessidade de manter um operador em campo para acompanhar o processo. Então, você teria, a partir do momento que você tem a câmera, uma redundância, além do detector de chama, você também teria a imagem mostrando que o queimador está aceso, que o processo está ok. Tá bem? Uma outra aplicação do nosso sistema, também para o forno rotativo, é a opção da medição de temperatura. Tá? Então, a medição de temperatura, o que é? A câmera a gente tem determinadas câmeras que possuem um pirômetro interno para medição de temperatura do processo. O que isso vai permitir à operação? Além de visualizar o que está acontecendo no seu processo em alta temperatura, também medir a temperatura desse processo. Então, a partir dessa medição de temperatura, você pode tomar decisões para otimizar a qualidade da combustão, do seu processo em si. Então, no caso aqui, a gente tem um software de controle, onde a gente pode criar até 32 pontos de medição de temperatura, onde a gente define a temperatura mínima, média ou máxima dentro dessa área. A gente define a emissividade que o pirômetro está captando para poder informar a temperatura. Essas saídas, esses pontos de medição de temperatura podem ser retransmitidos em saídas de 4 a 20 mA para o seu sistema SDCD para geração de alarmes e controle de processo. Através do software, você consegue armazenar fotos, fazer gráficos de tendência, fazer snapshots com time-lapse. Tá vendo? Você consegue fazer, por exemplo, um controle de luminosidade do processo. Eu quero ver um pouco mais detalhe o formato da chama e a colorização da chama. Não, eu quero dar mais luz para o sistema e ver um pouco mais do material. Então, você consegue fazer esse controle de íris e você fazer o ajuste de luminosidade, de cor, de tonalidade. Então, ele vai te dar uma série de benefícios além da mera visualização do sistema. Então, a partir dessa medição de temperatura, você pode melhorar todo o controle operacional do seu processo. Uma outra aplicação muito comum também são nas caldeiras de leite fluidizado. Para quem não está familiarizado com esse processo, as caldeiras de leite fluidizado são muito comuns em usinas de açúcar e fábricas de papel e celulose.
além de outras áreas aí também que queimam a biomassa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é uma caldeira de leite fluidizado de uma grande empresa de açúcar e álcool. Então, ele queima bagaço de cana. Como que funciona a caldeira de leite fluidizado? Você tem o leite todo com areia e a partir do momento que você aquece essa areia, no caso aqui está aquecendo com álcool, essa areia começa a entrar como se fosse em ebulição. Ela fica muito quente e você começa a alimentação da biomassa, no caso, o bagaço de cana aqui. Então, você tira esses queimadores e a queima da caldeira, o aquecimento da caldeira vai ser a partir do momento que a biomassa entra em contato com essa areia muito quente. Então, ela queima essa areia. Então, um case de sucesso. Então, a partir do momento que você tem a câmera, você consegue visualizar a alimentação dos queimadores, se a queima está uniforme, se existe algum problema no leito da caldeira, tá? Então, um case de sucesso que nós tivemos para a caldeira de leite fluidizado foi quando nós instalamos uma câmera aqui, nesse caso aqui um pouco mais baixo, e ela monitorava o leite, tá vendo? Essa é a areia em ebulição. E aqui você tem a alimentação da biomassa. O que acontece nesse tipo de processo? Como você coloca uma biomassa para entrar em combustão, muitas vezes ela pode vir contaminada. O que esse contaminante geraria no processo? Então, em alguns casos, pode gerar a cristalização do leito. Então, esses contaminantes que vêm do processo, do bagaço, da biomassa, do cavaco, eles cristalizam o leito e começam a formação de pedras. Essa formação de pedras é altamente gera um dano muito grande para o processo, porque essa pedra ela pode aumentar e gerar todo um colapso no leito da caldeira, tendo que chegando ao ponto da caldeira entrar em tripe, porque você não tem mais essa fluidização da areia, do leito. Então, quando a caldeira entra ela começa com essa formação de pedras, ela pode formar pedra em todo o leito. E se você tiver que fazer uma parada para poder quebrar essa pedra que foi formada, você vai perder 4, 5, 7 dias só para poder quebrar essa pedra. Então, você imagina a perda de produção, a perda de vapor que você tem no seu processo de geração de energia. Então, a partir do momento que você tem a câmera e consegue monitorar a formação dessa pedra, você consegue programar uma parada da caldeira e minimizar o custo e o tempo gasto para poder realizar essa manutenção. Então, a partir dessa imagem, o tomador de decisão pode definir quando vai parar a caldeira, se vai parar, se vai esperar a próxima PG. Então, você tem parâmetros que garantem uma eficiência do processo. Aqui a gente tem uma outra aplicação, um outro case aqui também, que é com outro modelo de câmera nesse caso, tá? Então, a gente tem algumas câmeras, alguns processos, onde a gente tem o nível de radiação, nível da combustão, que não permite visualizar o processo a olho nu. A gente fala que a radiação está numa luz não visível, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza câmeras com sensores de infravermelho. Elas captam a imagem preto e branco a partir da cor da radiação infravermelha da combustão. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma caldeira queimando biomassa, queimando cavaco, e que dava uma radiação muito grande. Então, foi optado por utilizar uma câmera infravermelha, onde foi possível visualizar a alimentação da biomassa, a uniformidade da queima. Então, aqui é uma caldeira também, todo aqui é o refratário, a câmera de proteção aí, e a grelha, onde realiza o transporte da biomassa para a combustão. Tá? Então, essa câmera infravermelha ela é muito utilizada em processos, por exemplo, onde a gente tem uma iluminação muito grande e também processos escuros, onde você não tem iluminação, mas você tem temperatura. Então, você pode utilizar essa câmera infravermelha para esse tipo de processo. Essa câmera infravermelha é muito utilizada em caldeiras de recuperação. Caldeiras de recuperação são de fábricas de papel e celulose, onde você tem uma radiação muito grande, você não consegue ver nada a olho nu. Então, você imagina, você não tem... Antigamente,
você tinha sistemas, você tinha câmeras que te davam uma imagem com uma noção do leito da caldeira de recuperação. A partir de 2 anos atrás, a Miriam trouxe para o mercado uma solução onde fornece à operação uma imagem com qualidade muito superior. Então, a partir dessa imagem, por exemplo, você consegue ver a alimentação do esmalte lá em cima, a formação de colmeias, de pedras na tubulação que prejudicam a eficiência da caldeira, a uniformidade do leito da caldeira, onde você evita, em muitos casos, isso já aconteceu em vários lugares do mundo, o aumento do leito, né, que pode fazer com que o fundo da caldeira ceda. Então, você tem vários acidentes relatados já por causa do excesso de peso, excesso de carga na caldeira, e a operação não tinha visualização. Então, a partir da câmera, você consegue monitorar a altura da camada, como que está a combustão, a uniformidade de queima, que garante uma qualidade do processo muito grande, a visualização do ar primário, do ar secundário, da tubulação, até mesmo o vazamento de tubulação, as bicas. Então, essa câmera nova que a Miriam oferece fornece uma qualidade de imagem muito superior, que garante novos benefícios para o operador para garantir uma qualidade do processo, uma qualidade da combustão. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma caldeira de recuperação, e temos outros exemplos, diversos outros exemplos de caldeiras de recuperação com essa solução. Tá? Então, essa aqui, para ter uma ideia, é uma caldeira de recuperação de um porte um pouco maior, ela queima acima de 8.000 TSS. Então, olha o nível de qualidade das imagens. Tá? Vou falar mais uma vez aqui que, após a apresentação, eu vou passar por e-mail toda essa apresentação, todos esses slides, e também o link onde vocês vão ter acesso a esses vídeos com a qualidade nominal deles. A gente sabe que pela apresentação aqui online, pelo webinar, a gente tem uma perda de qualidade. Tá bem? Então, nesse cliente, especificamente, aí ele tinha câmeras antigas, modelos antigas, que davam uma ideia do leito da caldeira. A partir do momento que ele começou a visualizar todo o processo, com essa câmera nova, ele falou, não, vamos fazer um upgrade em todos os nossos sistemas, porque eu preciso dessa imagem aqui para poder garantir uma qualidade na queima. Então, ele conseguia ver o ar primário, o ar secundário, o outro lado da caldeira, as bicas, a uniformidade da queima. Então, a partir dessa câmera aqui, ele trouxe muitos benefícios. A câmera trouxe muitos benefícios para o controle operacional. Então, nós vamos dando sequência aí com outras aplicações. Esse aqui é um forno elétrico, né? Muito utilizado em siderúrgicas. Nesse caso aqui, ó, é onde você tem um minério, ele é alimentado numa panela, e essa panela você tem eletrodos. Então, a partir do momento que você liga esses eletrodos, esse minério entra em fusão e você consegue ter um benefício aí para a sua matéria-prima. Tá? Então, esse processo especificamente aqui é um processo muito perigoso para a operação. Quando esses eletrodos aqui estão ligados, nenhum operador pode estar em campo, porque o risco de transbordamento dessa panela, o risco de explosão é muito grande, sem contar a corrente que passa nesses eletrodos, né, a parte elétrica. Então, o funcionamento desse processo não permite o operador estar em campo. Então, ele não consegue nem visualizar através de janelas de visitas o que acontece dentro do processo de combustão. Nesse caso aqui, a partir do momento que nós colocamos uma câmera, onde ela visualiza full time, 24 horas por dia, esse processo, o operador começou a visualizar a alimentação do material, a altura do material em relação aos eletrodos, como que está a fusão, a saída do material. Então, você imagina, nesse caso aqui, você não tinha nenhuma referência de como estava a combustão, como estava o processo. Então, a partir do momento que você colocou a câmera, você gerou N benefícios operacionais para o processo. O operador não tinha noção do que acontecia lá dentro. Agora, com a câmera, ele consegue ter novos controles para garantir, nesse caso aqui, uma fusão de melhor qualidade.
dando continuidade aí, aqui é uma caldeira de força, tá, gente? Uma caldeira assim, muito comum em diversas indústrias, amplamente utilizada, porque muitos processos industriais precisam de vapor. Então, tem casos que você tem a biomassa, onde você tem a queima da biomassa para gerar o vapor e gerar energia. Outros processos, onde você não tem a biomassa e você precisa de vapor, precisa gerar energia, às vezes você tem gás de subprocesso do seu processo industrial, você tem essa caldeira de força. Quais são os benefícios operacionais aqui para o operador a partir do monitoramento da queima? É muito importante para o operador, nesse tipo de processo, ver como que está o formato e a cor da chama. A chama, quando você tem os queimadores todos ligados e bem ajustados, é preciso formar um vórtex no centro da caldeira, porque dessa forma você otimiza o combustível e garante uma radiação, uma temperatura uniformemente distribuída em toda a parede da caldeira. Então, com essa câmera instalada no teto da caldeira e visualizando esse vórtex, você consegue ajustar a alimentação do combustível, o direcionamento dos queimadores, consegue visualizar também. O nível de definição é tão grande que se tiver um rompimento do vapor aqui, da caldeira, você consegue ver o vazamento do vapor. Tá? Então, a partir do momento que você coloca essa câmera e começa a visualizar a sua queima, você tem economia de combustível, uma segurança operacional e evita, por exemplo, paradas não programadas. Alguns outros exemplos de aplicação aqui, tá? Nesse caso aqui é um resfriador de clínica, tá? Uma fábrica de cimento, uma cimenteira, onde você tem aqui, por exemplo, a câmera. Então, esse aqui é um snapshot de uma câmera com os pontos de medição de temperatura. Então, você sabe a temperatura em cada um desses pontos que estão abertos aqui. Você tem, por exemplo, a verificação de como que está o refratário, a caída do material, a formação do que eles chamam de rio vermelho. Tá? Então, você faz um ajuste de íris, igual eu mostrei lá, escurece um pouco toda essa imagem, você tem uma definição de como que está a caída do material lá na frente, se você tem a formação de bonecos de neve, que eles chamam, que é o acúmulo de material na caída do resfriador, lá no início do resfriador. Então, os benefícios são inúmeros. O que a gente gosta de deixar bem claro, assim, que cada processo é muito específico. Os benefícios de uma câmera para um processo podem ser diferentes para outros. Mas o que é muito importante vocês imaginarem é o seguinte: o que eu vou ganhar se eu tiver uma visão interna desse processo? A minha é uma caldeira de força, uma caldeira de biomassa, é uma laminação, é uma caldeira de recuperação. Então, a partir do momento que você tem uma imagem de qualidade acompanhando o processo lá dentro, abre seu leque de controle operacional. Você pode atuar de diversas formas para poder otimizar o processo. Então, uma outra aplicação aqui é uma mineração, mineradora, no caso aqui um forno de pelotização, tá? Então, essa aplicação é uma aplicação muito crítica, porque você imagina, são 32 queimadores desses. Então, é um lugar muito quente, a temperatura ambiente é super agressiva, o operador não consegue ficar em campo. Então, o que foi feito nessa solução para esse cliente aqui? Nós instalamos dentro de um forno de pelotização 6 câmeras, onde a previsão de visualização dos queimadores era essa. E após a instalação, foi possível ver exatamente aquela previsão que nós vimos. Então, a partir da câmera instalada, a operação agora tinha na sala de controle informações muito importantes para o controle operacional. Como, por exemplo, aqui, a temperatura do refratário, a temperatura da chama, se a chama estava acesa, o formato da chama, o comprimento da chama. Então, você imagina, antes o operador não tinha nada, porque era impossível o operador ficar ali próximo e visualizar o processo através de uma janela de visita. Agora, o operador tem uma imagem 24 horas por dia na sala de controle, onde ele consegue acompanhar esse processo. Então, uma vez mais, gente, o benefício é gigante quando você sabe o que está acontecendo dentro do seu processo. Então, alguns exemplos de instalação, tá bem? Então, em caldeiras, normalmente, você tem uma abertura de tubulação
Muitas vezes a gente utiliza a câmera numa janela já existente, a gente faz um projeto, um detalhamento da melhoria de uma janela já existente e faz a instalação da câmera numa janela. Ou então pode ser feita uma nova abertura no forno, uma nova abertura na tubulação, para poder permitir a instalação. Então, um forno aqui na grande petroquímica do Brasil. Nesse caso aqui, um forno HDT, onde a gente tem 5 câmeras instaladas. Então, esse sistema aqui visualiza todos os queimadores. Cada câmera dessa aqui visualiza cerca de 8 queimadores, mais a tubulação. Então, ele vê se está tendo algum rompimento na tubulação, se a chama está chegando, está desalinhada e está tocando a tubulação. Então, se você tiver uma chama desalinhada tocando uma tubulação de um forno HDT, por exemplo, você tem corre o risco de ter um rompimento da tubulação. E o prejuízo desse rompimento, um tubo para esse processo é muito caro. O fato do processo ter que ficar parado para poder substituir esse tubo, é uma perda assim, gigantesca. Então, a partir do momento que você tem câmera visualizando a combustão, você não precisa de ter o operador em campo e você tem essa imagem 24 horas na mesa da operação. Então, você consegue atuar de forma a garantir uma queima de qualidade. E aqui a gente tem toda a parte de acessórios da câmera, né? São painéis para retração da câmera, para proteção da câmera. Todas as câmeras são refrigeradas a ar do instrumento, então a gente tem um sistema de filtros dedicado. Podem ser refrigeradas a nitrogênio também, quando o sistema necessita. Em casos muito específicos, de temperatura muito altas, a gente tem refrigeração a água. Tá? A gente está finalizando aqui já, gente. Peço só mais uns minutinhos aqui para a gente poder concluir. Tá? Então, aqui é só mais um detalhe da câmera instalada e uma parede de visualização do forno. Então, você tem a câmera, você tem alimentação pneumática para refrigeração, um trocador de calor tipo vórtex para garantir a temperatura interna da eletrônica. Ou seja, você tem um tubo endoscópico que fica para dentro do processo e o conjunto eletrônico fica dentro de um invólucro protegido e refrigerado. Então, você garante o sistema. Igual, como eu falei no início da apresentação, a gente tem câmeras hoje que operam no Brasil há mais de 25 anos. Então, o sistema é muito robusto. É muito robusto. Além de você ter uma imagem de qualidade, você tendo uma manutenção preventiva, uma instalação bem feita, essa câmera e um ar de qualidade, o que a gente sempre pede, um ar de qualidade para fazer essa refrigeração, você vai ter um equipamento por muito tempo aí no seu processo. Eu falei durante a apresentação sobre diversos benefícios, tá? Então, aqui eles estão resumidos nesse slide. Então, só para voltar, para deixar claro algum desses benefícios, e também para detalhar outros aqui, tá? Então, a gente vai passar aqui, ó. Um dos benefícios do sistema. Assegura o uso mais eficiente do combustível, tá? Monitora a partida da caldeira, permitindo ajustes em tempo real. Monitoramento contínuo da uniformidade, progressão e coloração da chama. Permite visualizar vazamentos na tubulação e monitorar o refratário. O sistema pode funcionar como detector de chama. Você vai ter essa imagem ali na sala de controle o tempo todo. Você tem também a medição de temperatura. Você pode, por exemplo, medir a temperatura da chama. E caso essa temperatura abaixe, gera um alarme mostrando que a chama apagou. Então, o sistema permite monitorar a condição de vida útil dos tubos, refratários, grelhas e queimadores. A gente tem a redução das paradas não programadas. E deixei esse último benefício aqui para poder dar uma ênfase nele, porque a gente tem um feedback muito grande dos nossos clientes em relação a esse benefício. O que é? A gente sabe que todo processo industrial, principalmente caldeiras, esses processos mais que tem um risco operacional, ele envolve um seguro industrial, ou seja, a planta tem um seguro. Então, a partir do momento que você coloca uma câmera, você aumenta a confiabilidade do seu processo. Isso foi um feedback que nós tivemos dos nossos clientes, isso aconteceu. Então, eles instalaram a câmera. A partir do momento que eles instalaram a câmera, houve uma queda do custo do seguro industrial. Então, muitas vezes, o próprio benefício de você ter uma câmera instalada, uma câmera de alta qualidade, de alta confiabilidade, você reduz o custo do seguro industrial.
E essa redução de custo pode pagar o equipamento. Tá? Então, você tem um custo-benefício muito grande nisso aí. Então, isso é muito importante levar essa informação aí para os tomadores de decisão, para os gerentes, porque eles querem saber muito, não só os benefícios operacionais, mas da onde que eles vão ganhar financeiramente. Então, um dos benefícios é essa redução do seguro. É um ponto muito importante para a gente poder reiterar com eles aí, tá bem? Então, com o uso dos sistemas de monitoramento, a gente tem um aumento de produtividade, com maior eficiência e a otimização do processo. E em muitos casos, esse equipamento ele é importado, ou seja, o cliente final ele compra direto da fábrica, e em muitos casos ele tem imposto de importação zero. E muitos impostos de importação podem virar créditos para o processo. Tá? Então, isso seria só um benefício onde a área contábil pode dar mais detalhes sobre isso aí. Tá? Então, o sistema da Miriam, basicamente, ele é composto por uma câmera endoscópica, que pode ser com ou sem medição de temperatura, um processador de dados e imagens, que é onde recebe esse sinal da câmera com medição de temperatura e vai permitir ao operador medir a temperatura no ponto que ele desejar. Um sistema de filtro em 2 estágios, que vai garantir um ar de qualidade para refrigerar a câmera. E um sistema de retração, que, por exemplo, se faltar ar para refrigeração, esse sistema atua para recuar a câmera. Então, o risco de danos à câmera, quando o sistema está 100% operacional, é mínimo. Faltou ar para recuar, a câmera recua. Faltou ar para refrigerar, desculpa. A câmera vai recuar e só vai inserir novamente se tiver ar para refrigeração. Então, você minimiza o risco de queima. Então, aqui algumas opções de tubo de lentes, né? Então, a gente fala, como a gente falou, é um tubo endoscópico. Então, a gente tem a opção, por exemplo, de um tubo olhando para baixo, olhando para o lado, dependendo do que o seu processo precisa de visualizar. Um tubo olhando para frente, tá? E de diversos comprimentos. Esses comprimentos podem variar em função da espessura de parede do seu processo, espessura de parede da sua caldeira, do seu forno. Então, a gente atende as mais diversas necessidades. Tá bem? Então, algumas características básicas do sistema, tá? A imagem real com pirometria por infravermelho, em quaisquer áreas internas do campo de visualização, pré-definidos pelos operadores. A gente tem uma faixa de temperatura pré-definida, que pode medir a temperatura do seu processo de 427 graus até 1.800 graus. O sistema permite visualização de até 32 áreas distintas em cada câmera. Dentro dessas áreas que você mede a temperatura, você define temperatura mínima, média, máxima, ajusta a emissividade, então você tem esses benefícios. 16 saídas de 4 a 20 mA para controle, onde você pode transmitir essas medições de temperatura para o seu processo, ou então opção via OPC. Tá? Um sistema desenvolvido e patenteado pela Quadtech Miriam. Então, o sistema é desenvolvido para uma área agressiva, né? Ele possui carcaça de alumínio, grau de proteção IP66, então é muito resistente. Resfriamento somente a ar e para condições muito específicas, ar e água. Ajuste remoto das imagens e íris. E a retração por falta de energia, pressão de ar, temperatura elevada no tubo de lentes ou remotamente. Ok? Então, aqui na FMI, além da gente dar a solução completa, uma parte da solução completa para o monitoramento é o desenvolvimento do projeto de instalação da câmera. Então, essa aqui é uma caldeira de força, onde nós instalamos 3 câmeras para monitoramento da combustão. Então, a gente tinha câmera, por exemplo, visualizando os queimadores de frente, conforme igual aquele vídeo que nós vimos, o primeiro vídeo que nós vimos nesse webinar, que era possível visualizar a chama, o formato da chama. Nós colocamos, nesse caso, também uma câmera no teto da caldeira, para poder ver o tamanho da chama e também o formato. Tá? E colocamos uma terceira câmera aqui, visualizando o superaquecedor. Então, essa câmera visualizando o superaquecedor, por exemplo, você conseguia ver até o superaquecedor em movimento, porque a tubulação, tanto quanto solta lá dentro,
E um eventual furo nessa tubulação é visualizado pela câmera. Tá? Então, a gente faz esse projeto detalhado, mostrando como que ela vai ser instalada numa janela de visita, numa abertura nova, toda a interligação do sistema. Então, vocês podem contar conosco para esse apoio. E, conforme eu havia dito, os dados de temperatura eles podem ser disponibilizados no painel de SDCD através de saída de 4 a 20 mA ou, opcionalmente, via OPC. Então, nesse caso aqui, a gente tem um forno de cimento, onde uma das saídas de temperatura da câmera foi retransmitida para o SDCD. Então, está marcando lá 1.400 graus. Então, a partir dessa temperatura, você tem novos mecanismos de controle operacional do processo. Um ponto importante aí para os tomadores de decisão é o retorno sobre investimento, né? Então, alguns retornos básicos que a gente tem sobre o investimento. Cada cliente, cada processo vão ter as melhorias específicas. Mas sobre alguns retornos básicos, a gente pode citar redução do custo de combustível, redução do custo do processo, redução do seguro da planta, redução do volume de quebra ou manutenção de equipamentos e a redução de paradas de manutenção não programadas. Com isso, você tem aumento de vida útil dos tubos, aumento de vida útil dos queimadores, do refratário, e você tem aumento da qualidade do processo. E, consequentemente, né, o aumento da qualidade do produto final. Então, com a utilização do sistema de monitoramento da Miriam e com o apoio da SMI, a gente tem a garantia de maior produtividade com maior segurança. Você tira o operador de campo e garante essa imagem do seu processo em alta temperatura na sala de controle, com toda a segurança necessária. E a SMI no Brasil vai disponibilizar para vocês uma estrutura completa, com projetistas, para poder fazer todo o desenvolvimento da solução. Possui serviços de supervisão de montagem, startup, operação assistida, manutenção em projetos. Então, nós temos hoje engenheiros e técnicos treinados e habilitados pela própria Miriam. A gente tem aqui equipamentos e ferramentas apropriados para calibração e manutenção das câmeras. Tem um estoque aqui completo, um grande estoque de peças sobressalentes, principalmente lentes, tubos, cartuchos de filtros, câmeras internas. Então, tudo que for necessário para uma eventual manutenção futura, nós temos aqui no Brasil, tanto para a manutenção interna nossa aqui, quando o cliente manda o equipamento para a gente fazer a manutenção, quanto para a venda de peças também. E a gente tem também um laboratório completo, né, com um forno de corpo negro, por exemplo, que é o que a gente utiliza para poder fazer a calibração dos sensores de temperatura. Então, fica aqui a nossa apresentação. Mais uma vez, nós somos a SMI Soluções Industriais. Estamos aqui em Pedro Leopoldo, do lado do aeroporto de Confins, no coração do Brasil. A gente tem disponibilidade para realizar visitas em todo o território nacional. Tem clientes que enviam equipamento aqui para o aeroporto, a gente busca para realizar a manutenção, o equipamento retorna ao cliente no mesmo dia ou no dia seguinte, já teve casos como esse. Tá? E eu gostaria de agradecer imensamente aí a participação de todos aqueles que interessaram. Essa apresentação vai estar disponível no nosso canal no YouTube para futuros interessados ou mesmo para algumas explanações. Esses slides serão enviados por e-mail para os participantes, para o e-mail que foi cadastrado nesse webinar. Será enviado também um link com os vídeos aqui apresentados, tá bem? E eu gostaria de agradecer profundamente pela atenção de todos e informar que, caso vocês tenham interesse pelo nosso sistema, pela nossa solução, eu fico à disposição para realizar uma reunião online, a gente agenda uma reunião, entende um pouquinho mais sobre o seu processo, apresenta a solução completa, desde a parte técnica até a parte comercial. O que a gente quer é aprender um pouco sobre o seu processo e dar a solução. O que você pode melhorar de processo, melhorar de confiabilidade, melhorar de produto final que você vai produzir a partir do monitoramento com as câmeras. Tá bem? Agradeço a todos os envolvidos aí. E qualquer dúvida,
por favor, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a presença de todos.